Glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Deixa eu dar alguns avisos importantes. Já vai abrindo a tua Bíblia no livro de Esdras. Esdras fica depois de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, aí você acha Esdras. Abre tua palavra, a palavra do Senhor, no livro de Esdras, capítulo de número 8. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para você. Que você possa se desprender de tudo, de absolutamente tudo. Se você puder, coloca o teu celular no modo avião ou desliga. Porque, irmão, não tem urgência maior do que ouvir a voz de Deus. Amém? Para que você não seja interrompido pelo WhatsApp, notificações do Instagram, Facebook, até uma mensagem de Pix que alguém mandar para você, depois você olha e vai ser uma bênção para a tua vida também, em nome de Jesus. Esdras capítulo 8, deixa eu dar alguns avisos importantes. Terça-feira, toda terça-feira, é o nosso culto de oração, onde nós temos orado pela nossa família, orado pela nossa casa, orado pelos nossos filhos, pedido ao Senhor que salve, que cure, que liberte, que transforme. Se você tem alguém na tua parentela que está enfermo, esteja com a gente na terça-feira. Se tem alguém na tua parentela que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, esteja com a gente na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite. Se tem alguém aqui no nosso meio que está vivendo um tempo de luta, a sua vida financeira, esteja aqui com a gente, para a gente levantar um clamor juntos ao Senhor, o Deus que responde orações, o Deus do já, o Deus que abre e ninguém fecha, o Deus que fecha e ninguém abre. Você está procurando um emprego, está preocupado, ansioso, venha para cá para a gente orar juntos, em nome de Jesus. Eu pedi para minha esposa preparar um caderno de oração para a gente colocar as nossas orações. Não precisa você colocar o seu nome, para a gente estar clamando aqui toda terça-feira. E aí quando você receber a bênção, você vai dizer, tira lá do caderno, porque eu já recebi e eu quero dar um testemunho para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então terça-feira esteja com a gente no nosso culto de oração. Quinta-feira, nossa comissão das irmãs que funciona quinzenalmente. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Então na quinta-feira não, nós vamos começar um curso de obreiros nessa igreja. Vai ser uma grande bênção do Senhor, para que a gente possa crescer na graça e crescer no conhecimento. O curso ele tem 6 aulas, então serão 6 quinzenas. Vai demorar 3 meses, porque é uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. No final do curso, nós vamos ter o reconhecimento, as pessoas vão receber o certificado, mas mais importante do que isso, é que a gente esteja apto e preparado para servir ao Senhor, naquilo que é a sua obra, né? Aqueles que concluírem o curso, no final do curso, a gente não vai fazer uma formatura, mas nós vamos trazer no altar do Senhor e apresentar os obreiros para a igreja. Nós vamos, como ensina a palavra do Senhor, derramar o óleo sobre a cabeça e consagrá-los obreiros na casa do Senhor. É uma grande bênção do Senhor isso. Nós cremos que o óleo na Bíblia tem apenas 2 funções, irmãos. Uma é consagrar obreiros, né? Então, nós cremos nisso. Pastores, presbíteros, diáconos, obreiros na casa do Senhor. E a outra função do óleo, nós cremos que é para orar pelos enfermos, né? Então, nós cremos nisso e tem sido uma grande bênção do Senhor. Há uns 2 meses atrás, uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu quero que você ore pela chave da minha moto. E aí eu disse assim para ele: eu oro pela sua moto, irmão, mas primeiro eu quero orar por você. Você está na presença do Senhor? Ele falou: não. Você está servindo ao Senhor? Ele falou: não. Eu falei: então vamos orar pela moto não, irmão, vamos orar por você. A moto depois, mas vamos orar por você. Em nome de Jesus. A gente tem, às vezes, um sincretismo religioso, né? E às vezes nos atrapalha de servir ao Senhor. Mas é uma grande bênção do Senhor a gente aprender e crescer na graça e no conhecimento. Então nessa quinta-feira, a comissão das irmãs. Mas na outra quinta-feira,
nós vamos iniciar o curso de obreiro. Pastor, mas eu não sou obreiro. Você é muito bem-vindo. Se você tem o desejo de crescer, de aprender e de servir ao Senhor, porque eu creio numa igreja em que todos servem ao Senhor. Eu creio nessa igreja. Eu creio numa igreja em que todos são servos e que estão aqui de alguma forma para partilhar dos dons que Deus colocou sobre a tua vida. Pastor, eu ainda não sei, então vamos servindo. E no meio do caminho Deus mostra a gente quais são os dons que Ele colocou sobre a nossa vida. No último sábado, agora ontem, às 6 horas da manhã, nós fizemos a nossa consagração aqui na igreja. Se você nunca veio, você é o meu convidado, o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês, nós nos ajoelhamos e nós apresentamos o mês no altar do Senhor. Nós entregamos o mês de abril no altar do Senhor. Pastor, como é isso? Entregar o mês? Nós agradecemos ao Senhor pelo mês que se passou. Como diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós agradecemos a Ele porque não faltou o alimento, porque nós temos saúde, porque nós temos uma casa. Aqueles que têm emprego, agradecer pelo emprego, pela empresa, pelo sustento, pelos livramentos do Senhor. Então é uma manhã de nós agradecermos. E também uma manhã de nós apresentarmos o mês no altar do Senhor. Então nós apresentamos a nossa família, nós apresentamos os nossos projetos, nós apresentamos a igreja, nós apresentamos os nossos filhos. Se você nunca veio, eu te convido para estar com a gente aqui no mês de maio, primeiro sábado de cada mês. É uma consagração rápida, normalmente dura 1 hora, dá tempo de ir trabalhar, quem trabalha no sábado. Começa às 6 da manhã, 7 horas, 7h10 no máximo, a gente já está liberado e é uma bênção do Senhor para a nossa vida. E todo primeiro sábado do mês, nós consagramos um jejum ao Senhor e estendemos isso à igreja. Como é que funciona isso? Nós consagramos sempre a primeira semana do mês no altar do Senhor, como uma oferta. Consagramos como um ato de fé ao Senhor, não por troca, não fazemos isso por interesse, mas pelo contrário, para declarar que Deus é a nossa alegria, e que Ele é o nosso sustento, e que Ele é o nosso livramento, e que Ele é o nosso Senhor. Então nós separamos a primeira semana do mês, todos os meses, e consagramos um jejum no altar do Senhor. Nós tiramos uma das 3 refeições, convido toda a igreja a participar. Tiramos ou o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, e no lugar da refeição, nós fazemos um período de oração e um período de leitura bíblica. A gente faz isso todos os meses, há muitos anos, e nesse mês de abril, o livro que nós vamos ler em conjunto como igreja é o livro de Romanos. Então toda a igreja está convidada a estar jejuando conosco. Pastor, mas eu nem sou dessa igreja. Faça essa experiência com Deus. Separe uma semana de jejum. Separe no momento que você ia comer. Vá para o teu quarto, feche a porta, se ajoelhe, ore ao Senhor, apresente ao Senhor a tua família, as tuas necessidades. Apresente ao Senhor, se você se lembrar dessa igreja e dos ministérios dessa igreja, para que Deus possa alargar as estacas da nossa tenda, levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que a gente possa invadir esse bairro e fazê-lo rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Então, convite feito. Quem é da igreja não é convite, quem é da igreja é uma convocação, uma santa convocação. Leitura do livro de Romanos, período de oração e jejum de uma das 3 refeições. É um período em que você vai estar entregando uma oferta ao Senhor, uma grande bênção do Senhor para a tua vida. Último aviso, para a gente começar aqui, é a próxima sexta-feira, às 18 horas, começamos às 19, 18 a gente se prepara para o nosso evangelismo de rua, a igreja inteira, e é diferente, irmãos, é a igreja toda, esse evangelismo. A igreja toda vai para um determinado local, e nesse local a gente faz tudo o que a gente faz na igreja. Tem momento da palavra, tem momento do louvor, tem as oportunidades, é uma grande bênção do Senhor. No final tem uma palavra evangelística para apresentar o Cristo, para que as pessoas se rendam ao Senhor. Então nós estamos agora nesse mês, 4º mês de evangelismo de rua. No primeiro mês desse ano nós fizemos na rua Olímpio Gomes, na frente da casa da minha mãe. No 2º mês desse ano fizemos aqui na rua da igreja, na frente da casa do irmão Jô do Monte. 3º domingo agora de março, nós fizemos na praça da quadra 21 aqui do núcleo.
E no mês de abril a gente vai fazer, no final aqui, da rua Campo Grande, na casa da irmã, que eu esqueci o nome dela, me perdoa. Perdoa, Senhor. Como é o nome, irmã? Hã? Alexandra. Vai ser na frente da casa da família dela. É no final aqui, da rua Campo Grande. Né? No final mesmo. No final não, porque senão ela vai lá para Candeias, vai embora. Mas no final dessa daqui, tá, irmãos? A Campo Grande é grande. Mas a gente sempre marca aqui na igreja, para a gente se encontrar e colocar os avisos no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, peça a irmã Ailza, a irmã Joseli, ao irmão Alexandre, para te colocar, a minha esposa, que a gente coloca ali todos os avisos. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é aquele grupo não, é só de aviso, irmãos. Amém? Ele é um grupo, como é que chama? Fechado, ele é só de aviso, pode ficar tranquilo. Não tem lá briga política, nada disso, nada disso. É um grupo de aviso, é uma grande bênção do Senhor. Então na próxima sexta-feira, nosso evangelismo de rua, porque eu tenho orado ao Senhor para Ele entregar a barra de jangada nas nossas mãos. Posso ouvir um amém? Eu tenho orado isso ao Senhor, irmãos. Para Deus entregar todo o joelho aqui de barra de jangada que ainda não se rendeu, que se renda ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Esdras capítulo 8. Agora, rapidamente, ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler 3 versículos apenas. Eu vou pedir a alguém que é um obreiro para trazer, por gentileza, 2 copos de água aqui, por favor. Esdras capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo 21 até o versículo 23. Mas antes da leitura, eu quero te convidar a fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos render graças ao Teu santo nome, te bendizer, te louvar e te engrandecer por tudo quanto o Senhor já fez essa noite, Pai. Por cada louvor que foi entoado, por cada oração feita neste lugar, por cada oferta entregue no Teu altar, por cada vida aqui sedenta, faminta da Tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite, que a Tua palavra não volte vazia, que a Tua palavra cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou, que ela penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que a Tua palavra rema, verdadeira e eficaz, produza em nós arrependimento, produza salvação, produza quebrantamento, produza edificação, produza exortação, mas que a gente não saia daqui da mesma maneira que nós entramos. Que verdadeiramente esse louvor que nós entoamos agora seja verdade na nossa vida. Eu quero me encher da Tua palavra. Eu quero me encher da Tua palavra. Diga isso ao Senhor. Eu quero me encher da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, para a glória do Teu santo e precioso nome. Toda a igreja diz? Amém. Pode sentar, queridos. Esdras 8, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem junto ao inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do Senhor nosso Deus é sobre nós. Todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Até aqui, versículo de número 23, o Senhor nos ajudar, nós vamos expor essas sagradas escrituras, cada uma das palavras desses 3 versículos, que o Senhor nos dê graça essa noite. Bom, primeiro vamos entender o contexto em que esse texto foi escrito. Esse texto foi escrito 400 anos antes de Cristo. Esse texto foi escrito num contexto em que o povo de Deus estava preso na Babilônia, estava cativo na Babilônia. Estavam lá e Esdras, um dos sacerdotes,
que foi formado por Baruque, Baruque que era amigo de Jeremias, Esdras que era da raiz de Arão. Então Esdras era da família sacerdotal e ele era um escriba, ele escrevia os livros da Bíblia. Esdras, usado por Deus, escreve este livro, o livro de Esdras, 400 anos antes de Cristo nascer. Esdras escreve esse texto num contexto em que, aliás, antes de falar do contexto, Esdras nasceu na Babilônia. Esdras não conheceu uma vida liberta, ele nasceu na escravidão. E Esdras tem a experiência de viver o ano 70, ou seja, o último ano da escravidão babilônica. O rei da época era o rei Artaxerxes, um rei soberbo, um rei arrogante, um rei prepotente. Ele gostaria de ser chamado, dizem os historiadores, de rei dos reis. E só quem tem esse título é o próprio Deus. Mas Artaxerxes queria ser chamado dessa forma. Esdras, que era escriba da herança sacerdotal, ou seja, da família de Arão, Esdras tinha acesso ao palácio do rei. E ele tinha um bom relacionamento com Artaxerxes. Até então, o rei que estava reinando na Babilônia. E nesse período, aproximadamente 280 levitas foram liberados da Babilônia. E essa liberdade que eles receberam fez com que eles gozassem de um privilégio. Eles poderiam voltar para a terra dos seus pais, que era Jerusalém. Não todos saíram no mesmo período. Um outro povo sai depois com Neemias, e assim, continuidade, mas todo o povo de Deus foi liberado da Babilônia. E Esdras escreve esse contexto aqui, esse texto, em período de muitas lutas, de muitas angústias. Deixa aberto nesse texto, a gente vai voltar, mas eu quero que você abra no Salmo 137, para você entender o contexto em que o Salmo foi escrito. O Salmo 137, ele foi escrito no contexto da prisão do povo na Babilônia. O povo estava preso e ali estavam salmodiando, ou seja, escrevendo cânticos ao Senhor. O Salmo 137 vai dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Então eu quero que vocês entendam que esse texto ele foi escrito num período de luta, num período de escravidão, no período em que o povo de Deus estava preso, cativo. Mas deixa eu te contar, abrir um parêntese aqui importante. Todas as vezes que o povo de Deus passa por situações de lutas e de sofrimento, não significa que foi Deus que fez isso. Pelo contrário, normalmente um ímpio faz isso. Mas eu quero que você entenda que o Deus soberano, o Deus que é Senhor de todas as coisas, Ele traz juízo sobre o povo dele que anda em desobediência, usando a vida dos ímpios. Isso não é uma coisa rara. Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu na Babilônia, isso aconteceu em Roma, isso está acontecendo esse ano no Brasil, onde Deus levanta homens ímpios para trazer juízo e arrependimento sobre aqueles que são dele. E é claro, eu quero que vocês entendam o contexto. O povo ali havia, em outro contexto, em escravidão, em sofrimento, em angústia. Vocês leram o salmo que eles entoaram naquele lugar. 200 anos à frente desse texto, 200 anos à frente desse texto, o profeta Isaías profetiza a liberdade do povo. Olha que coisa tremenda. Deus diz a Isaías: eu vou levantar um homem que vai trazer liberdade ao povo. Quem trouxe liberdade não foi Artaxerxes. Quem trouxe liberdade foi um homem chamado Ciro. E Deus usou a vida de Ciro para trazer liberdade ao povo. Abre a Bíblia em Isaías 45 e a gente volta já já para Esdras capítulo de número 8. Abre a tua Bíblia em Isaías 45. Esse texto aqui não é um fato, tá, irmão? Esse texto aqui é uma profecia.
Deus usando o profeta Isaías, dizendo que liberaria o povo. 400 anos Esdras escreve a liberdade, 200 anos antes Isaías profetiza, mas Deus já sabia o nome do homem que iria nascer 200 anos à frente, chamado Ciro. E eu quero que você se ligue nos céus. Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para discingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Essa profecia de Isaías, ela aconteceu 200 anos antes de Ciro nascer. Então eu quero que você entenda que Deus não perde o controle da história. Deus está no controle de todas as coisas. E da forma que Ele trabalha, sempre vai redundar em glória ao próprio nome dEle. Lembra quando aconteceu no Egito, quando Ele mesmo endureceu o coração de Faraó, para que o nome dEle fosse glorificado? Porque se Faraó libera o povo, quando Moisés pede, Faraó ia dizer: eu soltei o povo de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Esdras agora, eu quero que vocês voltem para Esdras. A ideia era só um pano de fundo para vocês entenderem todo o contexto que esse texto foi escrito. Esdras agora liberado para voltar para a terra junto com os hebreus, o povo de Deus que estava preso por 70 anos na Babilônia. Inclusive, esse momento, esse tempo, é o mesmo tempo do profeta Daniel, que se apropria da profecia de Isaías e que sabe a data exata em que o povo seria liberado da Babilônia. Então Esdras, ele tem aqui uma ação espiritual. Vamos lá para o versículo 21. Esdras, sacerdote e escriba, discípulo de Baruque, da raiz de Arão, conterrâneo de Jeremias, ou contemporâneo de Jeremias, porque Baruque era um dos amigos de Jeremias, e Esdras foi formado por Baruque. E aqui nesse texto, Esdras diz: vamos apregoar um jejum coletivo, tipo esse que nós vamos fazer essa semana. Vamos apregoar um jejum, vamos nos abster do alimento, vamos agradar o Senhor, vamos levantar o nome de Deus, vamos honrar o nome do Senhor, vamos matar e mortificar a nossa carne. Por quê? Porque desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, nós vemos que muitos dos servos do Senhor jejuaram. Moisés jejuou, Neemias jejuou, Isaías jejuou, Jeremias jejuou, José jejuou. A Bíblia está repleta, o próprio Jesus jejuou. A Bíblia está repleta de jejuns e orações. E aqui, como um bom discípulo de Baruque, Esdras convoca o povo para jejuar. E o jejum não é regime, o jejum não é uma troca, o jejum não é um sacrifício humano, o jejum é uma oferta ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E aqui, no versículo 21, ele diz: então, apregoei um jejum, olha que a tua Bíblia me acompanha, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus. Deixa eu te contar uma coisa rapidamente sobre o jejum. Jejum tem dia e hora para começar e terminar. Essa história de que eu estou com jejum já há 6 meses, não é jejum, tá, irmãos? Jejum tem dia e hora para começar e para terminar. Na Bíblia tem repletas de exemplos, tem 7 dias, tem 3 dias, tem 40 dias, tem 21 dias, vários exemplos de períodos de jejum. Jejum, em segundo lugar, tem um propósito, ou seja, tem um motivo das orações, tem um alvo. E aqui nesse contexto, Esdras diz: vamos apregoar um jejum para nós nos humilharmos, para nós nos quebrantarmos, para nós nos arrependermos, para nós nos santificarmos, para nós começarmos a agradar o Senhor. E aí ele diz perante o nosso Deus, e vamos pedir ao Senhor
na segunda parte do versículo 21, eu não sei qual é a versão que tem na tua Bíblia, mas na minha tem escrito, vamos pedir ao Senhor uma jornada feliz. Em algumas Bíblias vai dizer, tem um caminho seguro. Em outras Bíblias vai dizer, uma jornada tranquila. Mas na minha Bíblia tem escrito, uma jornada feliz. Para nós, para nossos filhos e para tudo o que é nosso. Então o jejum de Esdras, liberto do cativeiro da Babilônia, agora tem um período e agora tem um propósito. O propósito é para que Deus abençoasse ele, a família dele e os bens deles. Para que ele pudesse se humilhar debaixo das onipotentes mãos do Senhor. Lembra de 1 Pedro capítulo 5? Humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, porque no devido tempo eu te exaltarei. Era exatamente o mesmo princípio aqui. Então há armas espirituais descritas em Efésios 6, jejum, oração, santificação, que faz com que o coração de Deus se agrade e o nosso se quebre e se humilhe, porque esse é o princípio do jejum. Então eles apregoam ali o jejum, um jejum com propósito, o propósito da bênção de Deus sobre a casa dele, um propósito do livramento de Deus sobre a casa dele, um propósito da prosperidade de Deus. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo que vem de Deus para a nossa vida. Ali no versículo 22, a minha Bíblia diz assim, e olha que coisa linda isso, porque eu tive vergonha, olha na tua Bíblia se tem escrito isso, porque eu tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem dos nossos inimigos no caminho, vírgula, para aqui. A viagem era de aproximadamente 800 quilômetros, da Babilônia até Jerusalém. Uma viagem andando seria de 4 meses. E nesse período de montanhas tortuosas, de estreitos, de altos e baixos, haviam um povo inimigo que poderia trazer destruição sobre os hebreus que estavam saindo da Babilônia. 800 quilômetros a pé, uma duração de aproximadamente 3 a 4 meses de caminhada, parando à noite para dormir e descansar, sob os possíveis ataques daqueles que andavam pelos desertos. Só que Esdras tinha bom relacionamento com Artaxerxes, e ele poderia chegar para Artaxerxes e dizer, manda alguns dos teus guardas para nos livrar dos inimigos, já que liberaste a nossa vida, manda alguns dos seus guardas para nos proteger no meio da nossa jornada. Mas a minha Bíblia diz, e na tua também, que ele teve vergonha de pedir isso ao rei Artaxerxes. E por que ele teve vergonha? Ele teve vergonha porque eles demonstravam a fé deles em todo o tempo. E eles declaravam que eles amavam ao Senhor, que Deus livrava a vida deles, que Deus cuidava deles, que Deus supria a casa deles, que Deus honrava o nome deles em toda, em qualquer circunstância. E aí ele diz, porque eu tive vergonha de pedir ao rei exércitos, cavaleiros, para nos defenderem dos nossos inimigos no caminho. Por quê? Porque já havíamos dito que a boa mão do nosso Deus está sobre nós, os que o buscam para o bem deles. Eu quero parar aqui mais um pouquinho. Eu quero que vocês entendam o nível espiritual de Esdras, a dependência espiritual de Esdras. Esdras não estava mais agora dependendo do favor dos homens. Esdras não estava mais ali sob o jugo da escravidão. Esdras, que nasceu no cativeiro e que aos 40 anos de idade é liberto do cativeiro, ou seja, ele nasceu no ano 30 do cativeiro da Babilônia. Esdras havia dito ao rei muitas e muitas vezes que o Deus livraria, o Deus libertaria, o Deus supriria, o Deus honraria, o Deus faria coisas sobrenaturais. Então ele era um homem de fé, um homem que expressava a sua fé, escrevia a sua fé, pregava a sua fé, discipulava as pessoas com a sua fé. E ele chega diante dos discípulos e diz, eu não vou pedir ao rei, eu tenho vergonha de demonstrar as minhas fraquezas ao ímpio. Eu tenho vergonha de demonstrar os meus temores ao ímpio. Por quê?
Porque eu já disse a ele que Deus era comigo. Sabe a palavra do Senhor que diz: se Deus é por nós, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Isso não precisa ser apenas um jargão bíblico, ou um versículo decorado da Bíblia. Isso precisa verdadeiramente ser uma verdade na nossa vida. Era uma verdade na vida de Esdras. Aquele texto que eu cito sempre aqui na igreja, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se você crê nessa verdade, você sabe que você não é dirigido pelos governantes dessa época. Você sabe que você não é dirigido pela economia dessa época. Você sabe que você não é dirigido nem mesmo pelo patrão que você tem. Você não é dirigido pelo saldo que você tem na tua conta. Você não é dirigido pelos teus sentimentos. A boa mão do Senhor é sobre nós. Irmãos, eu fiz ontem um exercício aqui com o Caio. Coitado de Caio, né? Ele fez assim: hoje não, pastor. Eu fiz um exercício com o Caio. Vem, Caio, vem cá. Hoje sim. Vem cá. Aqui, sobe aqui, Caio. Eu fiz um exercício com o Caio ontem, que é assim: a boa mão de Deus. Vê na tua Bíblia no versículo 22. Vê se tem a boa mão de Deus está sobre a minha vida. Está lá? Segunda parte do versículo 22. A boa mão do nosso Deus está sobre os que o buscam. Está sobre quem? Os que buscam, não é sobre todos. A boa mão do Senhor está sobre os que o buscam. Então eu quero que vocês imaginem, espiritualmente, profeticamente, a mão de Deus sobre a nossa vida. Aonde nos livra de todas as ciladas do maligno. Aonde nos guarda do mal. Aonde nos prospera e nos abençoa. Aonde as portas se abrem por causa da boa mão do Senhor na nossa vida. E se tivermos enfermos, a boa mão do Senhor nos cura. Não está dizendo que nós não vamos ter luta, mas a boa mão do Senhor estará sempre sobre a nossa vida, e sobre a nossa casa, e sobre a nossa família. Uma das piores coisas que podem acontecer com o homem, é quando Deus tira a mão dele de sobre a vida dos seus servos. Lembra que Deus falou isso para Moisés? No deserto, Deus disse: Moisés, eu vou mandar um anjo, e eu vou entregar a terra, mas eu não vou com vocês mais, Moisés. E aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Paulo vai dizer que a pior coisa que pode acontecer com um servo do Senhor é quando Deus nos deixa as nossas paixões, aos nossos desejos. É como se Ele tirasse a mão dele de sobre a nossa vida. Então a boa mão do Senhor que nos guarda, olha para a igreja, olha para mim não, que nos guarda, Ele já sabe o que eu vou fazer, que nos livra, que eu já fiz ontem aqui na consagração, que nos protege, que nos supre, que abre as portas, que nos liberta, que nos transforma. A boa mão do Senhor está aqui sobre a nossa vida. Fica aí, Caio, mas fica aí, continua a leitura no versículo 22. Todos que o buscam para o bem deles, para quê? Para quê? Só para aqueles que falaram. Para quê? Tem uns que nem falaram de todo jeito. Mas tem uma vírgula e diz assim: mas a sua força e a sua ira para todos que o abandonam. Então a boa mão do Senhor, Caio. Aqui agora, Caio. A boa mão do Senhor que nos livra, que nos abençoa, que nos supre, que abre as portas, que nos cura, que nos liberta. Às vezes nós queremos sair da presença de Deus. Vai embora, Caio, para lá. E a gente quer sair da presença de Deus. Agora vem para cá, Caio. E a gente fica andando e perambulando para lá e para cá, abandonando o Senhor, a sua vontade, a sua obra, vai e volta. E a gente quer viver a nossa vida sem o Senhor, sem obedecer a sua palavra, aos nossos próprios prazeres. E Deus vai dando corda e vai deixando, e parece que nada de ruim está acontecendo, e a gente vai vivendo, desfrutando das obras da carne, e a gente vai vivendo como se Deus não existisse. Mas chegará um dia que a segunda parte desse versículo diz que a força do Senhor, versículo 22, o que é que diz lá? A força e a ira do Senhor. Irmãos, a força, senão vai doer a tua cabeça. E a ira do Senhor cai sobre nós e nos quebra
e dói, e nos machuca, e às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas o peso da mão do Senhor está sobre a nossa vida, porque a gente está em desobediência, porque a gente está longe da presença do Senhor, porque a gente está andando na nossa carne. De todos aqueles que o abandonam, a boa mão do Senhor livra, mas a força e a ira do Senhor cai sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu com Jesus. A força e a ira de Deus caiu sobre a vida de Jesus. Por quê, pastor? Quando ele foi na cruz do Calvário morrer pelo meu e pelo teu pecado, aquilo é a força de Deus, aquilo é o poder de Deus, que muitas vezes, obrigado Caio, vai para lá, que muitas vezes traz sobre nós dores. Ele desce parecendo um degrau, dores que nós não deveríamos passar, coisas que nós não deveríamos viver. Por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Por quê? Porque nós estamos em rebeldia, em desobediência. Por quê que as portas nunca se abrem? Por que que nada nunca acontece? Já parou para pensar que você pode estar em desobediência ao Senhor? Pastor, não estou não. Então glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo que toda luta é desobediência, mas eu estou dizendo que toda desobediência traz luta. Posso ouvir um amém? Eu não estou dizendo que toda luta é desobediência, mas eu estou dizendo que toda desobediência traz luta. Versículo de número 23. Esdras diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E ele atendeu. Irmão, deixa eu te dar aqui alguns conselhos pastorais. Se você tivesse em um gabinete pastoral comigo e partilhasse comigo algumas lutas da tua vida, eu jamais iria te julgar. Eu jamais iria apontar o dedo para você. Eu jamais colocaria no jornal da igreja o que está acontecendo com você e com a tua casa. Mas eu te dar alguns conselhos pastorais. Eu ia perguntar como anda a tua vida com Deus. Eu ia perguntar como anda a tua luta contra o pecado. Eu iria perguntar se você tem sido fiel ao Senhor em todos os lugares. Eu iria perguntar se você virou um ativista que corre para lá e para cá, achando que é na força do teu braço que as coisas vão acontecer. Eu iria te perguntar se você verdadeiramente tem o coração rendido nas mãos do Senhor. Eu iria te perguntar se você ama o Senhor e você ama a sua obra, se você ama as pessoas. Eu iria te perguntar se você seria como o Cirineu, o Simão, de Lucas capítulo 23, que pegou o peso da cruz de Cristo e carregou diante do sofrimento de Cristo. Eu iria te perguntar se você está no centro da vontade do Senhor. E se você me dissesse sim a tudo isso, eu iria dizer: então vamos orar, porque tem dia e hora para acabar essa luta. E se você dissesse: não, pastor, algumas das áreas da minha vida estão distante daquilo que é a vontade do Senhor, o meu coração não é quebrantado, eu não tenho sido fiel, eu não sou uma pessoa que ama o próximo, eu sou estourado e pavio curto, meu coração é duro de pedra, eu não consigo ser amável, eu não consigo ser servo. Eu iria dizer: então vamos orar. A resposta sempre seria a mesma: vamos orar, mas não para que isso tem dia e hora para acabar, para que o teu coração se renda ao Senhor. Isso seria a coisa mais sábia que nós realizarmos. Esse seria o meu primeiro conselho pastoral. O meu segundo conselho pastoral, se você estivesse comigo num gabinete, eu iria dizer para você: eu também sou fraco, eu também tenho minhas lutas, eu também tenho meus temores, eu também tenho minhas angústias, eu também tenho as minhas ansiedades, e eu quero, junto com você, orar para que as nossas lutas tenham uma data, um fim, e nós vamos clamar, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham, um dia será exaltado, mas aqueles que se exaltam, será humilhado. Então vamos agora nos ajoelhar, e vamos pedir ao Senhor que traga cura, vamos pedir ao Senhor que traga libertação,
Vamos pedir ao Senhor que traga salvação. Vamos pedir ao Senhor que abra as portas. Vamos pedir ao Senhor que renove as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Seria o meu segundo conselho pastoral. Eu sou muito parecido com você, então vamos orar para nós vencermos juntos essas batalhas, essas lutas. E o meu terceiro conselho pastoral seria: irmão, vamos jejuar. Vamos consagrar um jejum no altar do Senhor. Vamos nos santificar. Vamos matar a nossa carne. Vamos entregar uma oferta diferente ao Senhor. Como disse Esdras no começo do versículo 21, vamos nos humilhar perante o Senhor nosso Deus e pedir a Ele uma jornada feliz. Vamos pedir a Ele que abençoe a nossa semana e o nosso mês de abril. Vamos pedir ao Senhor que abra as portas que estão fechadas, porque a palavra dele em Apocalipse 3 diz que a porta que ele fecha, ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Então vamos pedir ao Senhor que abra as portas diante de nós. Vamos pedir ao Senhor que feche as portas erradas diante da nossa vida, mas que abra as portas certas diante da nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que afaste de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor disposição, coragem, força, ousadia para começar a agradá-lo. Vamos pedir ao Senhor em oração, em jejum. Eu iria dizer assim para você: venha na última sexta-feira de abril, porque nós vamos fazer uma vigília, a gente vai passar a madrugada inteira orando. Eu iria dizer assim para você: mesmo que você estiver cansado do teu trabalho, venha terça-feira no culto de oração. Eu iria dizer assim para você: mesmo que você esteja ganhando pouco, seja fiel ao Senhor nos teus dízimos. Eu iria dizer assim para você: cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Eu iria dizer assim para você: de tudo que você faz na tua vida, tenha um tempo para Deus. Honre o nome do Senhor, se ajoelhe diante dEle, se quebrante diante dEle. Peça a Ele para renovar as tuas forças, para que o dia do cativeiro acabe, para que toda a Babilônia cesse, para que toda a tristeza bata em retirada, para que toda ansiedade, medo, angústia e depressão saia da nossa vida. Esses seriam os meus conselhos se você estivesse num gabinete pastoral comigo. Mas como você não está num gabinete pastoral, eu vou dar esse conselho para você como igreja. Se santifique. Obedeça ao Senhor. Fuja do pecado. Ore com o teu irmão e pergunte a ele quais são as lutas dele. Ore com ele e ele vai dizer para você quais são as lutas dele. E ele vai orar por você. Vamos orar uns pelos outros. E eu iria dizer para você: vamos jejuar. Vamos orar. Vamos fazer uma vigília na presença do Senhor. Porque não temos mais tempo de ser meninos, não temos mais tempo de ser imaturos. Muitas e muitas e muitas pessoas estão indo para o inferno. A minha pergunta para você é: você que conhecia o Adriano, que foi brutalmente assassinado quinta-feira, eu conhecia também. Quantas vezes você pregou o evangelho para ele? Quantas vezes você chamou ele para a igreja? Quantas vezes você disse a ele que Deus tem uma obra na vida dele? É disso que eu estou falando. Porque nós temos que, olha irmão, Charles Spurgeon dizia que a salvação e o evangelho é como um mendigo que encontra o pão. Ele está faminto, mas ele pega o pão e ele divide com aquele que não tem pão nenhum. Nós precisamos alcançar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão com um destino em direção ao inferno. Eu gosto muito da analogia que a vida é uma jornada e no final da jornada há um abismo. E que Deus já nos tirou dessa jornada. Imaginem, eu quero que vocês imaginem uma esteira, como tem em alguns aeroportos. A esteira que você sobe nela, tipo uma escada rolante, ela vai te levar a um destino. E o final daquela esteira normalmente é perto do embarque do avião. Imagine que a vida é como uma esteira e nós estamos indo em direção ao final dela. Mas no final dessa esteira há um abismo. Um abismo em direção ao inferno.
E alguns já foram tirados dessa esteira, já foram tirados desse abismo. Outros ainda estão lá. E eu quero que vocês entendam que o evangelho, o evangelismo, servir ao Senhor, porque não tem como amar a Deus sem amar as pessoas, irmãos. Deixa eu ser sincero com vocês. A pessoa pode falar, eu amo a Deus, eu não amo a obra dele, mas eu amo a Deus, eu não gosto das pessoas. É impossível, irmão, porque o amor a Deus é o maior de todos os mandamentos, mas o segundo é amar as pessoas ao próximo como a ti mesmo. Então nessa esteira, em direção ao abismo, nós vamos agarrar aos calcanhares dessas pessoas e com as nossas forças, não fisicamente, mas com as nossas orações, com o nosso evangelismo, com o nosso testemunho de vida, com as portas da igreja aberta, com as nossas ofertas, com os nossos jejuns, com as nossas orações, nós vamos agarrar no calcanhar delas e tirá-las em direção ao abismo. Era isso que Esdras estava dizendo. Nos dá uma boa jornada, nos leva de volta para a nossa terra. Irmãos, a nossa terra é a Canaã celestial. Nós não somos daqui. Eu não sou de Barra de Jangada. Eu não sou de Jaboatão dos Guararapes. Eu não sou de Pernambuco. Eu não sou do Brasil. A minha casa é Canaã. E eu vou voltar para lá. A tua casa é Canaã. Nós vamos voltar para a nossa casa. Mas enquanto isso, vamos fazer o que Esdras fez. Senhor, nós vamos jejuar. E nós vamos apregoar um jejum para nós nos humilharmos. Pedimos ao Senhor que nos dê jornada feliz. Não dos 800 quilômetros da Babilônia para Jerusalém, mas de todos os nossos anos de vida, até o dia em que terminará o nosso dia aqui na terra. O Senhor nos dará uma jornada feliz. O Senhor nos livrará do nosso inimigo. E como diz no final dessa história, nós jejuamos, nós pedimos ao Senhor, e Ele nos atendeu. Amém? Sabe o que significa isso? A maior frase que você pode ouvir de todas é que no final da tua vida você escute assim: que bom que você se formou numa faculdade. Não, não é essa a melhor frase que você pode ouvir no final da tua vida. Ou você ouvir assim: que bom que você teve uma boa casa e um bom carro. Não é essa a melhor frase de ouvir no final da nossa vida. A melhor frase de ouvir no final da nossa vida é: você é guerreiro, você trabalhou, você se esforçou, e você conquistou os teus sonhos, e você desfrutou, e você viajou com a tua família, e você foi promovido, e você agora tem a chave da tua casa, a chave do teu carro, uma conta bancária gorda. Não é essa a melhor frase de se ouvir no final da nossa vida. A melhor frase de se ouvir no final da nossa vida é: vinde, amados do meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Vinde, amados do meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Essa é a frase que nós precisamos ouvir no final da nossa jornada. É essa a frase. E eu não posso me anular. Existe uma outra frase que eu vou chorar nas minhas orações por essa igreja, para que você não ouça. E a frase é: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Eu não quero que vocês escutem isso. Eu não quero que vocês escutem isso. E talvez você pense que há um fórum lá em cima, no dia do juízo, do grande trono branco, e você queira argumentar com o juiz dos juízes e diga: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, eu expulsei demônios, mas Senhor, e usar os argumentos humanos. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu quero de verdade que no dia do meu funeral alguém diga: serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero que alguém diga: entra no gozo do teu Senhor.
Tomara que não. Mas se um dia eu estiver no teu funeral, eu quero dizer, ela entrou no gozo do Senhor. Ele entrou no gozo do Senhor. Essa será a minha oração. E enquanto isso, vamos amar uns aos outros. Enquanto isso, vamos jejuar. Enquanto isso, vamos vencer a nossa carne. Enquanto isso, vamos priorizar as coisas do Senhor. Enquanto isso, vamos amar o próximo como a nós mesmos. Enquanto isso, vamos gastar a nossa vida servindo ao Senhor. Vamos gastar o nosso tempo servindo ao Senhor. Enquanto isso, vamos viver para a glória de Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia, Pai. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor que essas palavras não fiquem apenas aos seus ouvidos, mas que elas penetrem o teu coração. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite Deus renove as tuas forças. Quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor te dê forças para vencer o pecado. Quero pedir ao Senhor que nessa noite Ele tenha falado com você de forma muito clara, que não haja nenhuma dúvida de que foi Deus falando conosco essa noite. Enquanto nós estamos aqui orando, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está trabalhando por aqueles que nele creem. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está salvando. Deus está curando. Deus está libertando. Enquanto nós estamos aqui orando, Deus está fortalecendo. Deus está te enchendo de sabedoria e de graça. Enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor está colocando um óleo sobre a tua cabeça. O Senhor está tirando as algemas de toda a prisão da alma. Enquanto nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós vamos começar a experimentar a doce voz do Senhor. Tem uma música do Resgate que diz assim: eu viverei na tua casa todos os dias da minha vida. Eu quero que você tenha desejo de Deus de viver o final do Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A minha oração essa noite é para que você não pare diante dos obstáculos que vão aparecer, e eles vão aparecer. A minha oração essa noite é que a mão de Deus esteja sobre a tua cabeça, te livrando, te abençoando, te curando, te fortalecendo, te renovando. Que a boa mão do Senhor esteja te libertando, tirando os desejos do teu coração que não agradam a Ele. A minha oração essa noite é para que Deus guarde o meu casamento, para que Ele guarde os meus filhos, para que Ele me dê forças para continuar a jornada. A minha oração essa noite é para que eu não pare diante das dificuldades que elas aparecem. A minha oração essa noite é para que Deus renove as minhas forças, e que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor na casa dele. A minha oração essa noite é para que Ele quebre o meu coração, para que as coisas desse mundo não me iludam e não me faça perder tempo de estar na presença dEle. Mas eu estendo essa oração também para a tua vida, que Ele te dê força no meio da tua jornada, que Ele te anime nos dias de luta e de angústia, que Ele te levante nos dias que você tiver caído, que
que Ele te perdoe nos dias que você tropeçar, para que do teu coração saia toda a frieza, que saia toda a dureza. Nossa oração essa noite, Senhor, é para que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na nossa vida. E a gente não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Porque agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Aquele que começou vai terminar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, como o sol da justiça. Que Ele nos livre, que 1000 caiam ao nosso lado e que 10.000 caiam à nossa direita, e que nós não sejamos atingidos, e que praga alguma chegue à nossa tenda. Eu te peço, Pai, que nesse mês de abril o teu amor esteja sobre nós, a tua mão esteja sobre nós, os teus livramentos estejam sobre nós, que haja suprimento na nossa casa, que haja recursos nas nossas mãos. Eu te peço que no amor de Deus o Senhor faça isso pela nossa vida, não o que nós merecemos, mas para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor, que pela graça do Filho, pelo favor imerecido, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, nós possamos desfrutar da salvação, nós possamos desfrutar da tua presença, nós possamos desfrutar da alegria, nós possamos desfrutar da graça. Eu te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, consola a família do Adriano, Senhor. Consola aqueles que sofrem. Que a tua doce presença invada a sua casa e a sua família. Que a tua doce presença invada a nossa casa, Espírito Santo de Deus, e console os que sofrem, e levante os caídos, e renove as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu te peço, Pai, coloca a mão na posição de receber. Se você pudesse colocar de pé, no amor de Deus Pai, na graça de Deus Filho, no consolo de Deus, do Deus Espírito, que o Senhor esteja permanentemente sobre nós, e as tuas mãos estejam sobre nós. É o que eu te peço humildemente, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E toda a igreja diz: amém, amém e amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar. Aleluia. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu?
mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus é contigo, igreja. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas boas nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem pra ti não é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia. O que Deus preparou, o que Deus preparou é bem maior. O que Deus preparou é bem melhor. Essas creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, oh, oh. Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor, amém? Todos estão convidados a nós tomarmos um lanchinho ali atrás, conversarmos um pouquinho com os outros e depois irmos para a nossa casa na santa paz do Senhor, amém?